Fala, galerinha do... Foi? Eu não sei. Fala, galerinha do YouTube. Olá, bem, resumindo, hoje, biologia, a gente vai ver sobre a replicação do DNA. Que aí o DNA, ele vai lá, ele pode se autorreplicar, depois também pode se transcrever em RNA, que também pode ser traduzido em proteínas e muito mais. Uau, mas hoje a gente só vai falar disso. É. Começando, o DNA, ele é uma molécula que é dupla hélice formada por uma sequência de nucleotídeos. É um ácido desoxirribonucleico, ou seja, os seus nucleotídeos, eles que tem lá a forma de fosfatos aqui. Também temos aqui a pentose, ou sei lá, a pentose que se dane. E também temos aqui a base nitrogenada. Aí aqui no carbono 2' só está ligado a um oxigênio, não a um OH. Essa é a diferença de um nucleotídeo com de um ribonucleico, um ácido desoxirribonucleico com um ribonucleico. Aí a gente vai lá e as suas duplas, cada suas hélices, elas são ligadas por bases são por bases purinas. Nossa, o que são bases purinas, Eduardo? E pirimidianas. As bases purinas e pirimidianas são a ligação do G com C e A com T. Aí o G e o A, eles são, como fala? Eles são purinas, enquanto o C com T é pirimidiana. Então é a união de uma base purina com uma base pirimidiana. Uau! Que o C e T são pirimidianas e o G e o A são purinas. Que incrível, né? Yay! Aí cada fita serve para a síntese de uma nova. Uau, muitas coisas. A DNA pode ser desnaturada com o rompimento de suas pontes de hidrogênio. Aí separa a dupla fita. Aí outras coisas que também podem romper a ligação A com T ou G com C, ou seja, separar as fitas do DNA, temperatura, alto pH e agentes desnaturantes. Uau! Incrível! Aí, qual a diferença entre a temperatura para romper o A com T e o G para romper o G com C? É que o A com T é menor, porque o A com T é só dupla, enquanto o G com C é tripla. Então, o A com T é mais fácil de quebrar e por isso precisa de menor temperatura. Uau! Continuando, o G com C, ele influencia na temperatura. Quanto maior a proporção de G com C, maior vai ser a temperatura necessária para desnaturar. Então, mas o DNA, a proporção de G com C é aproximadamente 50%. Aí as propriedades físicas do DNA, a sua fita simples ou RNA, ele é capaz de absorver luz a 260 nanômetros, sei lá, não lembro. Uau! Aí temos a absorção de luz. Quanto maior a absorção de luz, maior a quantidade de DNA. Aí a gente usa isso para quantificar a quantidade de DNA. Tipo, a gente tem aqui uma solução, aí nessa solução tem uma quantidade de DNA aqui. Aí a gente taca a luz nessa solução e aí aí tem um sensorzinho aqui a luz chega, aí a gente vê, nossa, quanto foi a quantidade de luz que a gente tacou e quanto que passou. Aí com isso a gente consegue ver o tanto de luz que foi absorvida. Aí com isso a gente consegue criar uma relação entre a quantia de luz e a quantia de DNA. Quantia de DNA? Quantia de DNA. Simples. Yay! Os princípios de replicação do DNA. Temos a origem da replicação, que é a ORI, e replicação bidirecional. A replicação do DNA linear, de um DNA linear. Temos cromossomos que têm os cromossomos têm sítios de nucleotídeos que indicam onde começa a replicação. Aí é bidirecional, ou seja, se começou aqui, vai para cá e para cá a replicação, né? Uau, uau.
Aí, tipo, a gente tem aqui, né, uma representação. Esses aqui seriam sítios. E aí, essas setas aqui indicam que a replicação vai pra cá e pra cá. Aí, uma hora fica essa coisa aqui, que vocês conseguem ver, não, uma semelhança entre esse treco aqui e a dupla fita do DNA. Aí depois uma hora, uou, duas fitas. Muito incrível, né? Aí como a gente descobre onde estão esses sítios? Esses sítios, eles estão localizados nas regiões com como fala? Nas regiões com maior quantia de A com T. Porque o A com T, ele é o mais fácil de se, como fala? É mais fácil de se quebrar. Então, tipo, se as regiões com alta concentração de A com T são mais fáceis de abrir e por isso elas são sítios de replicação. Começa por lá, entendeu? A replicação. Yippee! Oh, ficou bonitinho. Yay! Ah, eu vou começar a usar assim. Tá, o Ori, na origem em seres procariotos com DNA circular, ou vírus ou plasmídeos. Eles só tem uma região de replicação. Tipo, tem aqui um treco, aí só tem uma região de replicação. Aí ele vai replicando tudo e aí uma hora ele forma o treco. Aí as células que são terminalmente incapazes de proliferar, quando tenta replicar elas têm um sistema, ocorre a autopoiese, ou seja, elas se suicidam. Eba! Elas vão lá, tentam se replicar, aí ativam o negócio de autopoiese em que elas se matam. Aí sobre a replicação semi-conservativa. Isso aqui explica a hereditariedade, porque a origem da fita tem a original, ou seja, deixa eu desenhar aqui agora melhor. A célula mãe, ela quando vai se replicar, ela tem duas fitas específicas, digamos que é assim. Tem as fitas dela de DNA. Nossa, ficou feio, hein? Aí, tem as fitas de DNA dela. Aí, quando ela se replica nas suas células filhas, ao menos uma de suas células filhas vai ter uma de suas fitas de DNA. Ou seja, o material genético dela foi passado para a filha. Hereditariedade! Uou! Aí também a gente tem o imprinting, que, ou seja, tipo, as células filhas, elas copiam também a organização da célula mãe. Então, tipo, elas não só copiam o material genético, como também copiam a organização dela. Aí, tipo, quando a gente faz uma modificação no DNA, aí na célula mãe, aí a célula mãe, ela passa essas mudanças que teve para as suas filhas, porque as suas filhas vão se organizar como ela. Então, tipo, se a gente foi lá e fez com que uma célula mãe ficasse assim, suas filhas vão ficar assim também. Uau! Então, aí vai passando a modificação de DNA para tudo e todos. A cópia de sequências e de estrutura de DNA. Uau! Aí a replicação semi-descontínua. Essa replicação, ela ocorre porque, tipo, a fita de DNA, ela é antiparalela. Ou seja, tem o 5' 3' e do 5' 3'. Aí, no 5' 3', ela é contínua, tipo, aqui replica tudo bonitinho. Mas aqui, ele vai fazendo vários, é bem descontínuo, mas tipo, no final acaba dando na mesma. E a mesma velocidade de processo. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre por causa das ligações fosfodiéster, porque ó, aqui no 3', 5', se eu não me engano, ele era, aqui temos aqui, calma aí, aqui a gente tem a pentose, aqui a base nitrogenada, sei lá, dane-se. Aí aqui tem um carbono, 5'. Tá, aqui é o 5' e aqui é o 3'. Aí aqui a gente liga aqui com o fosfato, que aí esse fosfato tá ligado a um oxigênio, que tá ligado ao carbono, 5'. Ops. É o oxigênio? Não lembro, mano, sendo sincero, já faz um tempinho. Aqui. Tá. Ó, aqui é o carbono 5'. Aqui. Não, peraí, aqui não. Aqui é o carbono 5'. Aí aqui é o carbono 3'.
Aí, tipo, nessa ligação fosfodiéster, a gente percebe que, tipo, esse cara aqui, mano, como posso explicar direitinho? Tipo, vamos começar falando, porque quando temos, quando, ai, cacete, tem gente falando lá fora, mal alto. Bem, quando tem dois tracks que estão ligados, digamos assim, quando temos uma fita de DNA, sei lá, tipo, suas bases nitrogenadas estão ligadas por ligações covalentes, certo? Então significa que tem um grande gasto de energia para fazer essa ligação entre elas. E por isso a gente quebra o trifosfato dos nucleotídeos, aí ficando sobrando o P, e aí a quebra desses fosfatos gera energia para manter as ligações covalentes, para fazer as ligações covalentes. Aí, tipo, se for do 3' pro 5' para cima, o 5' ele pode simplesmente só ter um fosfato. Aí esse fosfato tá ligado ao carbono 3, ao carbono 5', sei lá. Aí aqui, uau. Aí o carbono 3' desse aqui tá ligado com o fósforo. Nossa, velho, eu não lembro mesmo, hein. Caraca, tô mal minha memória. Esse aqui tá ligado ao trifosfato. Aí o carbono 5' aqui tá ligado a só um fosfato. Aí, tipo, aí, aí ferra, né? Simplesmente todo o processo. Porque, tipo, aqui, esse único fosfato basicamente vai ferrar com a nossa vida, porque ele não tem energia suficiente para que, ou digamos, só tá ligado a só dois fosfatos. Aí, isso aqui não vai gerar energia suficiente se quebrar para formar as ligações covalentes. Então, tipo, o 3', 5' é melhor porque a gente garante que vai ter o trifosfato sempre. Pô, ah, mano, eu já esqueci. Que caca, viu? Tem que revisar. Bem, aqui a gente tem o grupo trifosfato. Trifosfato tá ligado ao carbono, ao oxigênio, que tá ligado ao carbono, que tá ligado ao 1, 2, yes, assim. Aí isso aqui tá ligado ao, aqui é o carbono, 3', tá ligado ao oxigênio, que tá ligado ao trifosfato e tudo mais. Aí vai quebrando esse fosfato em vários tracks. Vai quebrando o trifosfato, sobrando só esse fosfato. E o caramba 4. Aí, né? Se não me engano, é meio que isso, mano. Mas, tipo, o mais importante saber é que na direção 3', 5', a gente não é garantido que o carbono a seguir vai ser trifosfato. Então a gente vai indo sempre do 5' pro 3', no 5', sempre vai indo do 5' pro 3', aí aqui vai fazendo várias e várias. Ah, mano, deixa eu pegar daí, aqui fica melhor, eu acho. Tá, depois de ver um pouquinho da aula desse Deus aqui, que é um ótimo professor. Ai, basicamente, tipo, aqui é descontínua e vai fazendo esse processo porque é impossível ir do 3' pro 5', fazer a replicação 3' por 5', porque as ligações simplesmente não vão correr direitinho, porque, por exemplo, no OH ele fica aqui no carbono 3'. Aí, tipo, peraí, o que eu fiz errado, inclusive. Mas dane só, fazer assim, mais ou menos. O O, aí o O tá ligado ao P, aí o P tá ligado ao carbono 5. Aí aqui o O. Tipo, aí a polimerização
ela precisa ocorrer nesse sentido, porque se for no outro sentido, se fosse, por exemplo, nesse sentido, ela não teria esse OH para conseguir unir com a outra, como fala? Para conseguir com uma outra base nitrogenada e tudo mais, que a polimerização ela completa essa sequenciazinha, ela vai completando para fazer uma réplica da fita. Posso estar errado também, tá, mano? Eu tô bem cabaçando agora. Deixa eu pegar os slides. Mano, sou bem sério, eu não me lembro direito, mas eu vou perguntar amanhã pra monitoria. Mas, tipo, a minha teoria... Ih, caramba, eu perdi a caneta. Mas, tipo, no momento, eu acho que é por causa do OH, que tá no carbono 3, e aí, tipo, graças a esse OH que as ligações fosfodiester que são possíveis entre os nucleotídeos. Aí, eu não tenho certeza, mas, mano, eu tenho quase certeza que ela falou que tinha alguma relação entre entre ser trifosfato ou bifosfato, difosfato ou monofosfato. Mas eu não tenho, eu não lembro. Você falou, tá, amanhã eu vou perguntar pra monitoria, mas uma coisa que eu tenho certeza é que o carbono 3 estar ligado ao OH, que permite as ligações fosfodiéster, é algo extremamente relevante. Então, isso aí vale a pena guardar, o resto não. Inclusive aqui eu errei, tá? Eu acho que escrevi em algum momento que ah, que a energia gerada pelos nucleotídeos, pela quebra do negócio trifosfato, gera energia para a união entre bases nitrogenadas. Não, é para ligação fosfodiéster mesmo, para as ligações covalentes. Mas bem, voltando, cada um desses fragmentos, ele recebe o nome de Okazaki. Era só Okazaki? Eu não lembro se era só Okazaki. Tava aqui no vídeo. Era. Fragmento de Okazaki. Fragmento de Okazaki. Esses fragmentos de Okazaki, eles não ficam separados para sempre. Uma hora eles são unidos se não me engano, pelas enzimas da ligase. Bem, aí voltando, os primers, eles delimitam um trecho que vai ser amplificado pela DNA polimerase. E sempre começa da dupla fita, então o primer é pulso amplificado formando os fragmentos de Okazaki. Tipo, cada um desses aqui é formado por um primer. Tem um primer aqui, sei lá, que aí vai sendo amplificado, formando assim os fragmentos de Okazaki e tudo mais. E uma hora eles se unem pela enzima ligase. Aí a ligase une todos eles formando uma fita complementar, basicamente, uma cópia. Aí a forquilha da replicação, como que ocorre a replicação do DNA. Aí tipo tem lá a helicase, se não me engano, que abre o DNA e permite a replicação. Aí tem a primase, que produz os primers de RNA complementar, a fita do DNA, e também tem a helicase que eu falei. Aí tem a DNA polimerase. Tem 3 tipos de DNA polimerase. Tem o 3, que ele faz a fidelidade, ou seja, eles cortam a parte que tem um erro e polimerizam de novo. Aí eles também têm alta capacidade de polimerização. Já os vírus, eles não têm fidelidade, então tipo, eles cometem muitos nucleotídeos com erro. Logo, há diversas modificações dos seus genomas, garantindo assim uma maior evolução, porque está sempre cometendo erro, então não é sempre igual os vírus, simplesmente. Então eles evoluem para. Geralmente, isso que é mais uma curiosidade, se não me engano, que eles evoluem para ser menos patogênicos, porque enquanto o hospedeiro deles está vivo, tá bom para eles, que eles estão se replicando e tudo mais, mas se o hospedeiro morre, eles também morrem. Tá, aí também tem o POL1, que é a DNA polimerase 1, que ela basicamente retira os primers do DNA e complementam o trecho. Aí também tem a polimerização 2, que ela repara o DNA quando a gente sofre alguma mutação ou coisa do tipo. É só isso? Acabou já. Não, acho que ainda tem.
Basicamente só tem mais uma página no meu caderno que fala que são os DNA polimerases são estruturas quaternárias e também tem o término de replicação, que nos cromossomos lineares o final não é sintetizado, tipo ele sintetiza tudo isso, mas tem um finalzinho aqui que não é sintetizado normalmente. E aí esse finalzinho é chamado de telômero. Tem uma enzima que estende o terminal 3' para o telômero ser sintetizado. Aí com isso a gente consegue sintetizar todo o nosso cromossomo. Mas, quando a gente vai envelhecendo, essas enzimas vão morrendo e parando de funcionar. Aí esses telômeros começam a parar de ser sintetizados e aí os DNA começam a encurtar. Tipo, antes era assim, aí depois só fica assim. Aí o telômero agora é isso aqui, então aí fica assim depois, aí depois o telômero é isso aqui, aí depois fica assim. E vai diminuindo, entendeu? O DNA, basicamente. Quanto mais a gente envelhece. Não é, mano. Alegria. Amanhã provavelmente eu respondo o que os monitores falaram pra mim. Então, amanhã, né? Yay! Tchau!